Olá, eu sou Amanda, sou nutricionista, agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do podcast sobre alimentação escolar, o PodPNAE. O PodPNAE é uma iniciativa deste Centro Colaborador em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Neste episódio, nós iremos falar sobre sustentabilidade, sistemas agroalimentares e crise climática. E para falar sobre este assunto, nós convidamos hoje a nutricionista Samantha Sparrenberger, que ela é nutricionista, responsável técnica da alimentação escolar de Itati, especialista em comportamento alimentar, especialista em saúde pública e mestra em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Samantha. Olá, Amanda. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, do Secane para estar aqui falando sobre esse tema tão relevante, principalmente no contexto atual, que urge investir em educação ambiental e educação nutricional. Agradecemos, Samantha, a tua presença aqui conosco. Então, considerando o PNAE como uma política que tem potencial de fortalecer a sustentabilidade por meio de diversas formas, como a elaboração de um cardápio composto por alimentos oriundos da agricultura familiar, favorecendo aí a economia local, assim como contemplando a cultura das regiões, nós acreditamos que este é um tema muito necessário de ser debatido, Então, para falar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com a Samantha, considerando toda a vivência dela com compras de agroecológicos no seu município, além da sua formação no Programa de Desenvolvimento Rural. A gente te questiona, Samantha, se você poderia nos dar uma introdução sobre o que são os sistemas agroalimentares e a sua relação com a crise climática e a sustentabilidade, que é um termo que nós vamos abordar a seguir. Bom, Amanda, então, falando um pouquinho de sistema agroalimentar, o que é o sistema agroalimentar, É o sistema desde a produção, do alimento, o acesso à terra, o acesso à água, até todo esse caminho que o alimento percorre até ele chegar à mesa das pessoas, Até o consumo, até as práticas alimentares que envolvem esses alimentos, que são práticas individuais ou práticas coletivas, E esse sistema agroalimentar, ele está diretamente envolvido com a crise ambiental, as mudanças climáticas. A gente já vem vendo isso de anos de pesquisa, A gente tem vários pesquisadores aí renomados na área que trazem isso, essa relação desse sistema agroalimentar hegemônico e o impacto que causa nas mudanças climáticas, A produção, como que a gente está usando a terra para produzir o alimento dessa maneira convencional, com muito uso de agrotóxico, vem acarretando diretamente nas mudanças climáticas. E a gente aqui no Rio Grande do Sul, esse ano passamos aí por uma enchente catastrófica, E a gente tem que parar agora e repensar sobre isso, E aí a gente tem aí o PNAE, essa política pública tão importante, que atende mais de 40 milhões de estudantes diariamente e que está diretamente envolvida com a segurança alimentar e nutricional, diretamente envolvida com esse sistema alimentar sustentável, Perfeito, Samantha. Muito obrigada pela introdução, pela ampla introdução aí do tema, E considerando mesmo o PNAE como uma política aí de que atende aí 40 milhões de alunos, aí, como você falou, Então, imaginamos o impacto da produção de refeições diárias, para esse número de alunos. Então, nesse sentido, você poderia comentar para nós qual é a importância dos sistemas agroalimentares na alimentação escolar? Bom, a importância é gigantesca, Porque a gente pensar que são mais de 40 milhões de estudantes atendidos diariamente com a alimentação, E mais, o impacto ele vai além das paredes da escola, Ele vai para a comunidade, para a população, porque essa educação alimentar e ambiental que se faz dentro da escola, ela vai para além, Esse aluno ele chega em casa falando para os pais o que ele comeu na escola.
né? E aí a gente tem o cardápio, e o cardápio ele deve ter essas considerações de sustentabilidade, porque o cardápio é uma das ferramentas mais importantes de educação alimentar e nutricional, né? Que é aquele cardápio que respeita a diversidade, que está ali com alimentos da agricultura familiar e que o aluno chega em casa e ele vai falar sobre esse cardápio. O que ele comeu, né, no dia a dia? O que ele comeu? E aí isso vai chegar aos teus pais, à comunidade, e isso tem um grande impacto. E aí a gente tem, né, um marco muito importante, que é a Lei 11.947 de 2009, né, que traz aí que 30% dos recursos repassados pelo FNDE aos estados e municípios deve ser de compras da agricultura familiar, né, priorizando também empreendedores de famílias rurais, quilombolas, povos indígenas, né, povos tradicionais, mulheres, né, também. Então, a importância que tem essa lei, né, esse marco de 2009, para a gente pensar em sustentabilidade e cardápio sustentável, né? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar no caminho que esse alimento percorre para chegar até a escola, né? Não tem como a gente estar comprando um alimento que vai percorrer o país inteiro para chegar até aqui, né? A gente tem produção local de alimentos. Então, o gasto de combustível que tem, a gente tem que levar em conta isso quando a gente está falando de uma política pública tão importante como o PNAE e com impacto gigantesco. Então, quando a gente compra da agricultura familiar, a gente favorece a economia local, a gente prioriza a alimentação saudável, né? A gente está falando de um alimento que foi produzido. E aí, quando a gente pensa na questão agroecológica e orgânica, respeitando o meio ambiente, né? E isso é extremamente importante. Essa consciência de onde que está vindo o alimento, de onde que está sendo produzido esse alimento, para chegar, né, até a merenda escolar, até esse aluno, aluna estar consumindo este alimento, né? Então, o impacto que tem, né, a importância que tem esse sistema agroalimentar e esse sistema ser sustentável para o PNAE é gigantesco, né? E aí a gente tem a resolução número 6, né, de 2020, que traz a importância, né, da compra dos alimentos orgânicos e ou agroecológicos, né? Bom, então após a gente escutar aqui a Samantha falando da importância, né, deste tema na alimentação escolar, eu te questiono também, Samantha, assim, e quando não são considerados estes pontos que você trouxe aqui, né, quais os impactos negativos de uma alimentação que não considere os impactos da sustentabilidade no PNAE? Bom, a gente tem aí até um relatório, né, o relatório da Comissão The Lancet, que foi publicado em 2019, que traz que a gente está vivendo uma sindemia global, que é a junção de 3 pandemias: obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, que elas possuem os mesmos determinantes, né? E cuja influência mútua representa graves ameaças à saúde, né, e à sobrevivência humana, nossa sobrevivência aqui na Terra, né? Então, a gente pensar esses impactos, né, quando a gente não respeita a sustentabilidade nas políticas públicas, no PNAE, na nossa vida, os impactos são grandes. E é para a saúde humana e para a saúde ambiental, né? Por exemplo, a obesidade, né, as doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, né, a hipertensão, porque aí a gente tem, com esse sistema agroalimentar hegemônico, a gente tem os produtos ultraprocessados, né, que são aí feitos em sua maior parte com gorduras trans, gorduras hidrogenadas, altamente em açúcar, né, sal. Então, esses produtos que não é nem alimento, né, a gente não considera alimento, e que foi banido da alimentação escolar, né, tá na lei que não pode, né, tem que se evitar esses produtos ultraprocessados na alimentação escolar, porque o impacto que eles têm na saúde humana e na saúde do planeta, eles são gigantes, né, e são em altas proporções. E a gente já tem pesquisas falando sobre isso, né? Falando do quanto esses produtos, eles distanciam as pessoas da comida de verdade. E o que a gente tem que ter na alimentação escolar é comida de verdade, né? A gente tem que ter alimentos da agricultura familiar, produzidos localmente, frutas, né, verduras. O nosso guia traz isso,
né? A importância de que a base da alimentação tem que ser alimentos in natura e minimamente processados, né? E o PNAE, ele vai de encontro às recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que é um guia aí que é reconhecido internacionalmente como um guia de excelência para recomendação de saúde e de alimentação. Então, assim, Samantha, depois de te escutar, né, a importância desse tema, né, da sustentabilidade, né, de considerar todo o caminho do alimento até chegar à mesa, no PNAE, e ainda os impactos negativos, né, se não forem considerados esses tópicos, a tua fala também nos chama atenção, né, em relação a responsabilidade que é a atuação no PNAE, né, o quanto que a consideração ou não destes temas impacta no meio ambiente, né. Então, depois de te escutar, né, as tuas respostas, eu também te questiono, de acordo com a tua vivência, né, com a tua experiência, com a tua formação, que a gente vê na tua fala, quais as perspectivas futuras em relação aos sistemas agroalimentares? Bom, Amanda, assim, a gente precisa de uma mudança urgente, né, no sistema alimentar. E a agroecologia, né, ela vem se tornando o caminho para isso, né, para a gente ter uma alimentação mais saudável, mais justa para as pessoas, para o planeta, né, isso diversas pesquisas vêm trazendo, a importância da gente cuidar, né, a forma como é produzido o alimento e ter uma consciência a respeito das escolhas alimentares. E o PNAE, né, essa política pública tão importante, né, que traz os alimentos para os alunos, e aí os alunos desde, né, ali de 6 meses de idade, né, até quase a juventude, né, juventude quase vida adulta ali, a gente tem no ensino médio. Então, a importância que se tem para esses hábitos perdurarem para a vida, né, porque a gente está gerando hábitos alimentares saudáveis. Então, a gente tem, né, enquanto nutricionista, por exemplo, uma responsabilidade muito grande, porque a gente está ali fazendo... elaborando os cardápios, vendo o que a gente vai ter, conversando com os agricultores, agricultoras, para a gente ver o que está sendo produzido na região. A gente precisa mapear isso, a gente precisa saber o que está sendo produzido para a gente colocar isso na alimentação escolar, né? A gente precisa incentivar a agroecologia. Ah, não está sendo produzido no meu município? Bom, mas então vamos conversar com os agricultores, vamos dizer que a gente precisa disso na alimentação escolar, que a gente precisa de mais variedade, né? E que isso é uma compra certa, porque esse recurso é uma política de Estado, né? PNAE. Então, todo ano vai vir o recurso, é uma renda certa também para os agricultores. Então, a gente tem esse papel de incentivar e pensar, né, nas gerações futuras, né? A gente tem que pensar nisso. E aí a gente tem, né, lá no município de Itati, litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, a nossa experiência, né, desde 2019, é lei municipal, e aí a gente pode, né, criar leis municipais, além da lei federal que a gente tem dos 30%, a gente pode ter lei municipal. Lá é lei, 100% do recurso, né, que a gente recebe do FNDE, a gente compra de alimentos da agricultura familiar. E desses 100%, 50% já são de alimentos agroecológicos e orgânicos. E a gente vem numa crescente, né? E isso vem... Como que é feito isso? É um desafio, né? Não é tão simples. Mas eu acho que é uma luta, né? A gente tem que estar aí para defender, né? Isso é uma questão muito do nutricionista, né? Defender a segurança alimentar e nutricional, defender a saúde das pessoas, a saúde do planeta. E tá muito articulado, né? Conversar muito com cooperativas, com os agricultores. Essa conversa, esse diálogo próximo é o que vai propiciar que de fato isso aconteça, né? Esse diálogo com as merendeiras entenderem a importância que tem, né? Porque dá mais trabalho, né, Amanda? Dá mais trabalho tu pegar ali, ao invés de receber um pão de forma pronto, tu pegar e fazer um pão sovado, né? Fazer um pão sovado com ora pronobis, né? Orgânico. É muito mais difícil. Mas quando se entende o porquê, quando se entende o propósito disso, bom, mas vai muito além, né? É muito mais importante, aquele trabalho tem muito mais significado. Então, isso gera nas pessoas uma coisa muito boa, né? E as crianças entendem, isso gera um debate na escola sobre essa questão da sustentabilidade, sobre o meio ambiente, sobre de onde que está vindo esse alimento. Então, toda essa aproximação a gente tem que fazer, né? A escola é um ambiente para isso.
é um ambiente que a gente tem que usar para fortalecer a educação ambiental, a educação nutricional e para levar isso para as famílias, para a comunidade. Samantha, então fui te escutando e fui fazendo algumas anotações que no final tu foste reforçando aqui, como se fosse adivinhando já os meus pensamentos. E também um ponto que eu acho sempre importante trazer aqui é o como a gente tem conseguido linkar falas de outros podcasts, né? Outro dia a gente falou sobre hortas escolares, sobre desperdícios, né? Sobre educação alimentar e nutricional. Então eu vejo que um assunto vai costurando o outro. E 2 tópicos importantes que você trouxe, que eu vim anotando aqui, é que a escola é um ambiente favorável para promover educação, né, como um todo, tanto a educação alimentar e nutricional, que você pontuou, como a educação ambiental, né? Então, a importância deste ambiente, né, da gente aproveitar isso para promover essa educação e a gente vê que isso acontece lá na tua realidade. E o outro ponto importante, que todos os podcasts a gente consegue, de uma forma ou de outra, acabar falando, é a questão da articulação entre os atores envolvidos no PNAE. E a gente vê isso muito forte também na tua fala, né? A articulação do profissional nutricionista com os agricultores familiares, aí, favorecendo toda essa questão aí da sustentabilidade. As meninas, as manipuladoras de alimentos, merendeiras, né, os merendeiros, e também aí a articulação, inclusive, com a família, né, para que todos possam falar na mesma língua e se chegar também aí à educação dos alunos. Então, eu acho muito importante toda essa articulação e ficou muito evidente isso na tua fala. Então, quase fechando aqui, mas também te parabenizando pela tua atuação, será mais parabenizada a seguir, mas eu também queria te questionar se tu indica alguns materiais, né, ou plataformas, cursos que auxiliem os profissionais envolvidos no PNAE para o conhecimento a respeito da sustentabilidade, que é um tema de extrema relevância, mas que não faz parte ainda da realidade de todos, né? Então, quanto mais a gente instruir e espalhar conhecimento, compartilhar conhecimento, melhor. E é um tema complexo, né? É um tema complexo, assim. Mas tem diversos materiais muito legais e muito autodidático, assim, que a gente vai, né, estudando. E um deles é o Guia Alimentar. Eu acho que essa é a base. Essa é a base que a gente tem que ter para o PNAE, né? O Guia Alimentar, ele traz, né, o Guia Alimentar para a população brasileira traz a importância do consumo de alimentos de base agroecológica, a importância que isso tem para o sistema agroalimentar ser sustentável, né? Então, o guia é a base, eu acho que isso é um material que a gente tem que estar tem que internalizar, né? Tem que viver o guia alimentar. E a plataforma do Lumina, da URGS, né? Que tem ali cursos gratuitos e com um certificado. Tem até um curso, tem vários cursos, né? Um deles é sobre cardápios sustentáveis na alimentação escolar, já com edição 2024, então muito bacana. Os cursos do Lumina são muito legais, né? São bem, bastante evidência científica, é muito fácil de fazer, né? Ali, então, assim, é muito bacana. E é gratuito, né? Também tem a plataforma do Lume, da URGS, né? Que é um portal que tem várias dissertações, teses, trabalhos científicos do PGDR, inclusive, né, aqui do Programa de Pós-Graduação da URGS, em Desenvolvimento Rural, e que traz muitas pesquisas, né, a gente tem a linha 2 de pesquisa do PGDR, que é sobre sistemas agroalimentares, segurança alimentar e nutricional, então tem bastante pesquisa sobre isso, né, bastante evidência científica e atualizada. Então, é um material muito legal, né, de estar olhando ali, de estar lendo e se baseando, né, para as políticas públicas, principalmente para o PNAE, né, para estar atuando aí de uma melhor forma. Porque é isso, a gente, né, enquanto nutricionista, a gente não sabe tudo, né, a gente tem que saber, é tão ampla a nutrição, né, mas assim, a gente quando está no PNAE, a gente tem que ir atrás de algumas coisas, né, e nos basear muito para a gente ter a melhor conduta possível nessa política tão gigante que é o PNAE, né? E é uma responsabilidade, um orgulho muito grande que a gente sente de estar ali como responsável técnica, de estar articulando em equipe, né? Porque é realmente, assim, me brilha os olhos quando eu falo do PNAE, porque é realmente uma política pública que tem um impacto gigantesco e com um reconhecimento internacional que a gente tem hoje, né?
Então, assim, vários países vêm até o Brasil para aprender com a gente. Referência né? mundial. É referência. Então, a gente tem que valorizar o PNAE, né? E parabenizo aí ao Secane por esse podcast, porque é maravilhoso, né? E tá falando sobre isso, tu, Amanda, que tá à frente, né? Parabéns mesmo. Porque é isso, a gente tem que valorizar o PNAE, né? É uma política pública aí excelente, maravilhosa. Além disso, tem a Rebrai também, né? Que tem bastante material ali, que é muito legal. Então, que dá para acessar, né? O acesso gratuito ali. Então, tem bastante material bacana também. Samantha, então, só podemos te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, pelo teu compartilhamento de conhecimentos, né? E, assim, a tua forma de até instruir, instrumentalizar os profissionais que estão envolvidos, né? Que estão lá na ponta, os atores envolvidos no PNAE, como que faz pra gente considerar, né? Este tema, este tópico aí tão relevante, né? A nível global, que é da sustentabilidade. Então, nós só agradecemos, em nome do Secane, pela tua disponibilidade aqui conosco. Se tiver mais alguma palavra aí para falar conosco, fica à vontade. Então, agradecer demais. Eu fiquei muito, muito feliz com o convite. Prazer imenso estar aqui e falar dessa política pública tão importante. E parabenizar novamente o Secane, você, Amanda, por esse trabalho, esse projeto tão lindo, né? E que continue aí rendendo bons frutos. E muito obrigada mesmo. Certo. Até o nosso próximo episódio.